Tá, maravilha. Tá. Primeiro conceito que tu vai ter que pegar aqui com o que eu vou te passar, ó. Ai, peraí. Deixa eu só apoiar isso aqui. Ó. Primeiro conceito que tu vai ter que pegar. Isso aqui é um círculo, certo? Tu vai ter, por exemplo, uma bolinha aqui. Vamos considerar que é uma partícula sem peso, sem nada, que aí a gente trabalha mais fácil. Tu vai ter primeiro o seguinte, ó. Essa bolinha, ela vai estar se movendo assim, nessa trajetória. A trajetória vai ser circular, completamente circular, perfeitamente circular. O que tu vai ter que entender? A bola, a cada ponto que ela tiver, ela vai ter a velocidade dela deslocada à direção. Como assim? Aqui ela vai ter a velocidade deslocada completamente para cima, na vertical. Aqui ela vai estar com a velocidade um pouquinho na diagonal. E ela sempre vai ser tangente à trajetória circular. Pegou? Ó, aqui ela vai para cá. Aqui quando chega nesse canto ela vai para cima. Aqui ela vai para diagonal. Aqui quando chegar aqui em cima ela vai pro lado aqui, ó. Ela vai pro lado. Quando chegar aqui nessa outra diagonal, mais uma diagonal. Chegar do outro lado ela vai para baixo, para cá, para cá. Se pá que deu para entender, né? Por que isso acontece, ó? Eu vou montar aqui uma gradezinha vetorial para explicar isso aqui. Vamos pegar como exemplo essa bolinha aqui. Vai ter o primeiro vetor, vetor velocidade, né? Vetor velocidade que é tangente à trajetória. E aí, meu amigo, olha que interessante aqui, ó. Eu não consigo provar exatamente a fórmula, mas eu consigo te dar uma dedução da fórmula do porquê que existe aceleração centrípeta. Tu vê que a... Opa. Tu consegue concordar comigo que a velocidade ela sempre vai mudar de direção, né? Ela vai para cima, diagonal, papapá. Por que ela só muda de direção e não de intensidade? Porque ela sempre vai ter um vetor de aceleração no centro. E o centro ele sempre está à mesma distância de qualquer ponto do círculo. Portanto, ela não vai alterar o módulo, porque o módulo sempre vai ser o mesmo. Mas ela vai alterar a direção do vetor velocidade. E como que isso vai acontecer? Se a aceleração ela sempre vai vir do centro, então é exatamente isso que você vai fazer com o vetor da aceleração centrípeta. Sempre vai apontar pelo centro. Tu quer, ó, por exemplo, tu vai pegar aqui, ó. Esse aqui é a velocidade 1, tá? Velocidade inicial, digamos. Aí depois tu vai ter o quê? Com essa aceleração, depois tu vai ter um outro vetor. Vai ser mais ou menos assim, ó. Mesmo módulo, tá? Fechou? Mesmo módulo, um vetor v2. Aí mais depois tu vai ter um outro vetor aqui, também do mesmo módulo v3, até que ele chegue aqui no na direção que está a aceleração centrípeta. Mas como assim? Se ele chegar na mesma direção da aceleração centrípeta, ela vai mudar o módulo. Exatamente. Só que você tem que lembrar que você está percorrendo uma trajetória circular, ou seja, ela vai mudando o ponto em que a bolinha está. A bolinha não vai sempre ficar nessa pontinha aqui, ó, do círculo. Ela vai mudando a direção, mas ao mesmo tempo ela vai mudando também a posição que ela está. Ou seja, quando tu tiver uma velocidade que vai estar na direção horizontal, assim, ó, que nem a aceleração centrípeta está representada aqui, ela não vai mais estar aqui. Senão ela só iria para o centro e ia parar ali. Por isso que ela vai, na verdade, estar aqui em cima ou aqui embaixo para estar na horizontal. Para ela nunca mudar o módulo e sempre fazer a mesma trajetória circular. Aí tu vai pegar o seguinte, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí você tem que pegar a... É uma formulazinha eu não sei explicar, tá? Eu não sei demonstrar ela aqui na sua frente, mas eu consegui te mostrar o porquê que ela faz sentido, né?
que é v ao quadrado sobre r. Bom, eu consigo te provar por que essa porra aqui faz sentido. Além dessa dedução que eu fiz agora para mostrar o porquê que a velocidade sempre muda de direção e como funciona o MCU, eu vou te mostrar também, por análise dimensional, o porquê que essa fórmula aqui faz sentido. Primeiro que você vai ter duas grandezas fundamentais nessa fórmula. A primeira é a velocidade, concorda comigo? A velocidade ela sempre vai estar relacionada à aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é o que modifica a direção da velocidade. E embaixo você vai ter uma outra grandeza, que é a distância da aceleração centrípeta para qualquer ponto. Perdão. A distância do centro para qualquer ponto da circunferência, que a gente chama de raio. Essas são as duas grandezas fundamentais da aceleração centrípeta. E se você vier aqui comigo, eu consigo te mostrar exatamente, por análise dimensional, o que isso aqui significa. Concorda comigo que a aceleração, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. E você tem aqui o quê? O quadrado de uma velocidade, ou seja, metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso tudo dividido, ou seja, é só multiplicar pelo inverso, por uma grandeza de comprimento, né, que é o metro. Se você fizer a simplificação aqui, você vai obter exatamente a mesma é, a mesma grandeza de medida, né? Você vai ter o mesmo metro por segundo ao quadrado, que é o da aceleração centrípeta, por meio de simplesmente uma formulazinha bem tranquila. Isso é bem interessante, na verdade. Se tu quiser uma prova mesmo, nunca é necessário, sabe? Mas assim, se tu quiser realmente entender a fundo de onde veio essa fórmula, tem um monte de vídeo na internet explicando. Eu não vou saber escrever agora, mas basicamente é isso. Aí, tá. Deixa eu pensar uma coisa. Ah, uma coisa que a Carmen não explicou. O que é um radiano? É, talvez tu já saiba disso, né? Porque é uma coisa que, pelo que eu entendi, a New Life passou isso no curso, né? Que era a medida de radianos. Por que a área de um círculo é 2π, é 2π, caramba? Por que a área o comprimento de uma circunferência é 2πr, sabe? Porque você está medindo o número de radianos, que é 2π em uma circunferência completa. Você tem aqui uma circunferência, né? Com centrinho. Sei lá, você vai pegar. Você vai medir o ângulo em radianos de 180 graus, tá? Ou seja, o ângulo que abrange toda essa área aqui da circunferência. Ele vai ter π radianos. Isso é bem interessante para a velocidade angular, que é o que vai ser o próximo tema do MCU aqui que eu vou passar. O que nós temos aqui de aceleração angular? Velocidade angular e aceleração angular. Isso é bem importante, assim. Você vai pensar comigo. Pega essa mesma trajetória aqui do círculo que eu desenhei, tá? Faz voltinha. Digamos que ele faça uma volta inteira em 1 segundo, tá? Então ele vai completar 2π radianos em 1 segundo. Portanto, a sua chamada velocidade angular. Deixa eu até me lembrar qual que é o símbolo que se usa, que eu já me esqueci, tio. Sei lá, dane-se. Usa. É W. É um Wzinho assim, é um. Acho que é epsilon. Gama, sei lá. É uma letra grega, essa letrinha aqui. W é igual a 2π no SI.
tá? O que você tem que entender? A velocidade angular é basicamente o número de radianos que essa bolinha ali essa bolinha aqui da trajetória percorre em um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o período, né? Que é o tempo que você demora para fazer uma volta. Então, assim, é como se você tivesse assim, ó. Digamos que você faça é, 200 voltas em um segundo. O período ele vai ser exatamente o inverso. Ou seja, pensa comigo. 200 voltas em um segundo, né? Isso aqui é uma frequência, não é? É um número de oscilações, não. Perdão, estou confundindo com o MHz. Não é oscilações, um número de ciclos que você faz em um segundo, né? Isso aqui é uma frequência. E se tu quer o período dessa frequência, é o que tu vai fazer em um ciclo. Você vai pegar um ciclo desses 200 ciclos aqui, tu vai pegar um ciclo e tu vai pegar o tempo que você demora para percorrer um dos ciclos, que é basicamente 1 sobre 200, já que tem 200 ciclos. Então, F é igual a 200 voltas por segundo, e o período é 1 sobre 200 segundos. Opa, perfeito. Isso aqui é o que tu mais precisa saber. A aceleração angular é... Porra, caramba. A aceleração angular é o que tu precisa saber pra... Porra, MCUV, que é tipo um MUV, só que de movimento circular. MRUV de circular, que é MCUV. Movimento circular uniformemente variado. Que é que vai basicamente alterar a velocidade, a aceleração. A aceleração vai alterar a velocidade angular que você está percorrendo. Ou seja, cada hora tu vai percorrer mais rápido essa trajetória circular. E é basicamente isso, a princípio. Aí tu tem o símbolo da aceleração angular, né, que os caras usam gama, só que eu acho ruim, porque eu uso gama para temperatura. E tem o de radianos, que se eu não me engano eles usam teta. Eu acho bem bosta, porque é mais usado para ângulo mesmo, ângulo de transformação de força, mas assim, símbolo assim tu usa qualquer um, cara. Não muda nada. Basicamente é isso que tu tem que saber de MUV, MCUV, MCU na verdade, perdão. É isso aqui que você precisa saber, a princípio. Aí assim, muitas vezes eles vão cobrar uma questão que, ai, qual que é a força centrípeta resultante centrípeta? Calma, relaxa. O que é a resultante centrípeta? É o que tu vai pegar, por exemplo, essa bolinha aqui da trajetória, essa bolinha preta, digamos que ela tem uma massa. Essa massa que tem nessa bolinha, ela vai ser atraída por uma aceleração. Essa massa atraída por uma aceleração vai resultar numa força. Concorda comigo? F é igual a ma. Massa vezes aceleração dá uma força em newtons. E essa é a força resultante. Esse é o módulo da força resultante. E essa força resultante sempre vai dar para o meio, porque a força é um vetor que sempre tem a mesma direção da aceleração. A massa é só um escalar que multiplica o módulo dessa força. E essa resultante centrípeta, ela sempre vai ser assim, ó. Se você tiver um MUV, a resultante centrípeta ela sempre tem que dar para o meio. Por quê? Porque senão você vai ter uma aceleração para fora, que é outro esquema, que aí é a aceleração centrífuga, que é o que puxa para fora. Só que isso aí eu acho que, tipo, não tem muito por que ficar se preocupando em ver a aceleração centrífuga, mesmo que seja legal ver. Não é uma coisa muito importante. Então, a força centrípeta, se tu tiver em um MCU, ela sempre vai ser pro meio, a força centrípeta. Por isso que geralmente quando tem problemas de assim,
Você tá girando uma cordinha assim, ó. Tá girando a cordinha assim. Aí tem várias forças girando na bolinha, né? A força resultante, ela sempre vai ter que dar pro meio. Tipo, você vai ter um monte de força, um somatório de força. Uma vai pro lado, uma vai pra frente, uma vai pra trás, O somatório dessas forças resultantes sempre tem que dar pro meio, porque senão ela não vai estar percorrendo uma trajetória circular. Porque senão não vai ter a famosa aceleração centrípeta que eu acabei de te mostrar a formulazinha. Se não existir ela, não existe o MCU. Porque é ela que vai ficar alterando a direção da velocidade, que ela vai assim, vai. Ela que vai alterar. Que aí você tem aceleração, a força centrípeta. Sei lá, cara, você vai ter que pensar na hora. Não tem muito que eu dar de fórmula assim pra você usar. As fórmulas que você precisa saber é mais ou menos essas aqui que eu passei, que é duas. E é isso aí. Aí, na hora, se tiver uma questão mais complicadinha, vai ter que se virar, não tem jeito. Tem que usar o cérebro mesmo pra resolver. Sei lá, cara. É basicamente isso aí. É bem interessante. Sei lá, eu acho meio chato esse conteúdo. Mas às vezes é legal de revisar e refletir um pouco.